galera do aulaD.com.br, tudo bom? Sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para seguir na área da histologia vegetal. Meus queridos, inscrevam-se no canal e comentem aí, digam que anos vocês estão estudando, para qual prova, essas coisas todas, a gente gosta de saber disso, beleza? Pessoal, seguinte, o importante, nós vamos falar agora de histologia vegetal, parte da raiz, ainda estamos na raiz, e agora vamos falar da parte do cilindro vascular, é a parte mais interna, e aí dentro dela onde a gente vai ter a condução, ou os tecidos permanentes relacionados com a condução. E aí um detalhe importante, eu vou separar essa aula em xilema e floema. Então vamos falar primeiro do xilema e depois do floema. Nessa aula, xilema. Então o tecido de condução, xilema. Esse tecido de condução, esse xilema, ele é um tecido importante porque ele vai fazer o processo de transporte de seiva bruta. Pessoal, o que significa seiva bruta? Significa água mais sais minerais. Então, o que tiver diluído ali no solo, né, um cálciozinho, um magnésio, um potássio, pode ter nitratos, tudo isso vai ser transportado através da seiva bruta. E aí a tua raiz vai absorver isso, vai jogar lá para dentro, vai ir trazendo lá de fora até aqui dentro, cai no xilema e o xilema transporta para cima. Beleza? Então esse xilema faz transporte de seiva bruta, isso é importante. Outro detalhe, o xilema, que nem você está vendo aqui no meu desenho, ó, ele está para a parte de dentro do câmbio vascular, então ele é o mais interno dos tecidos de condução. O floema, ele está ali do fora, ó. E outra coisa, o periciclo é quem delimita o seu câmbio vascular. Então lembra que aqui, ó, essa partezinha mais interna do córtex, antes de chegar no câmbio vascular, a gente chamava de endoderme. Essa partezinha mais externa, que está mais próxima ao córtex, a gente chama de periciclo. Esse periciclo, ele é um tecido meio parenquimático, porque ele tem capacidade de desdiferenciação, tá? Então, do periciclo para dentro, a gente chama tudo de câmbio vascular. Então, o periciclo faz parte do câmbio vascular. Todo ele é formado, esse câmbio vascular, esses tecidos de condução, são formados pelo procâmbio. Então você lembra que lá, ó, aqui dentro, ó, tem o procâmbio, que é o meristema primário. Esse procâmbio, ele se diferencia, ele forma aquele periciclo ali e forma todos os tecidos de condução ali dentro, xilema e floema. Xilema para dentro, floema para fora. Xilema para dentro, floema para fora. Beleza? Esse xilema então vai transportar a seiva bruta, ele é formado a partir do procâmbio, o meristema primário lá. Outra característica importante é que esse xilema, ele apresenta a parede celular de lignina. Lignina, pessoal, é uma substância que impermeabiliza. Então ela é uma parede celular que ela vai sendo produzida por dentro, então por fora tem aquela celulose e aí de dentro para fora vai produzindo a lignina e ela impermeabiliza a célula. Então essa célula aqui, a parte de dentro, ela não recebe mais nada, não recebe mais nutrientes direito. E aí essa célula acaba morrendo. Então o seu xilema, ele é um tecido mortito. Então, isso é importante você saber, aparece bastante em prova, tá? Saber que o seu xilema é um tecido morto, composto por células mortas com parede celular de lignina. Tranquilo? E aí, essas células que compõem o xilema são de dois tipos. Nós temos os traqueídeos e os elementos de vaso. São dois tipos de células que compõem o seu xilema. Lembra, xilema é um tecido, então tem células diferentes que formam esse tecido. Preste atenção numa coisa legal. Traqueídeos a gente vai ter em todos os tipos celulares que apresentam, os tipos de plantas, melhor dizendo, que apresentam tecidos de condução. Por exemplo, se eu pegar uma pteridófita, eu encontro traqueídeos. Se eu pegar uma gimnosperma, eu encontro traqueídeos. Se eu pegar uma angiosperma, eu encontro traqueídeos, mas também elementos de vaso. Nas angiospermas existem os dois tipos. Elementos de vaso só existem em angiosperma. Tranquilo? Então isso daqui, ó, eu vou botar uma estrelinha aqui em cima, ó, e aí eu vou puxar aqui a estrelinha aqui embaixo, ó. Angiosperma, exclusivo de angiosperma. Pteridófita e gimnospermas não tem elementos de vaso. Isso já apareceu em questões de vestibular.
Traqueídeos, aí sim, todo mundo tem. Briófita tem? Não, briófita não tem, porque briófita não tem vasos condutores de seiva. Legal? Beleza. Então, olha só, o xilema que está aqui dentro, ó, se eu fizer um corte, ó, olha aqui para mim. Se eu fizer o corte aqui em cima, né, vou fazer aqui em cima que já tem cilindro vascular. Então, eu faço o corte aqui, ó. Cortei, e aí te mostro assim, ó, a raiz. Você vai ver isso aqui, ó, por fora a epiderme, essa parte em azulzinha que você está vendo aqui, ó, é o córtex, tá? Córtex. Com essa parte aqui de baixo, ó, é endoderme, tá vendo? E aí tu tem o periciclo, que tá aqui, ó, periciclo, delimitando o câmbio vascular. Então daqui para dentro é tudo câmbio vascular. E dentro do câmbio vascular você tem os dois tipos de tecidos de condução. Floema pro lado de fora e xilema pro lado de dentro. Esse xilema, ele pode ser dividido em dois tipos, tá? O protoxilema e o metaxilema. Tudo isso a gente chama de xilema primário, tá? Então são células, são tecidos, né, vegetais, tecidos de transporte de seiva bruta, que posso chamar de protoxilema e metaxilema. O protoxilema é o mais externinho, tá? O mais por fora, perto ali do floema, tá? E o metaxilema são esses mais internos aqui, ó, tá? Então aqui seria o metaxilema também transportando seiva bruta. Beleza? Tudo que é xilema transporta seiva bruta. Aliás, né? O xilema pode ser chamado também de lenho, tá? Xilenho, né? O xilema ou lenho, tá? Então, lenho, e aí aqui são os dois tipos de células que compõem o xilema. Elementos de vaso são células que aqui dentro, ó, vão ter um poro. Isso aqui é tipo um canudão, tá? Um canudo gigante. Tá? E aqui no traqueídeo, ele tem uma placa aqui, ó, tu tá vendo que tem uma placa aqui, ó? Isso aqui seria a parede celular transversal. Tu tá vendo que isso aqui, ó, isso aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula, digamos. Só que essa célula aqui que eu identifiquei no elemento de vaso, ele não tem essa parede transversal, tá? É um canudo reto. Aqui no traqueídeo, as células vão ter essas paredes transversais aqui, ó. Vão ter paredes transversais, então ela não forma um canudão, ela tem uma plaquinha com poros por onde vai passar. Então nesse traqueídeo você pode ter essa parede transversal que apresenta poros. Então lá nas pteridófitas tem, nas angiospermas tem, nas gimnospermas tem esses traqueídeos que tem essa plaquinha ali, tá? Então é a única diferença. Nos traqueídeos tu tem as paredes celulares transversais, estão pensando, né, num cano aqui, ó, elas têm as paredes transversais. Nos elementos de vaso não tem. Ele é inteiriço, ele é um cano sem nenhuma parede transversal. Tranquilo? Então aqui, ó, elementos de vaso, tem só um porão gigante ali, e aqui tem os microporos nos traqueídeos com paredes transversais. Feito, meus queridos? Então, xilema ou lenho, tecido morto, transportador de seiva bruta, formado a partir do procâmbio. Beleza? Parede celular de lignina, por isso é um tecido morto, e aí composto por traqueídeos e elementos de vaso. Estrelinha, elementos de vaso existe apenas em angiospermas, tá? Angiospermas. Feito, meus queridos, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula. Tchau, tchau!